Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou falar sobre o que compõe uma associação esportiva. Eu sou a Bia Morim, sou coach e gestora de esportes e nesse canal eu falo sobre a gestão do esporte na prática do dia a dia, como a gente pode fazer essa administração saindo da teoria e indo para a prática. Então eu já gravei um vídeo explicando o que é uma associação esportiva, qual a diferença de uma associação, de uma empresa privada, de um clube ou de um instituto. Se você ainda não assistiu, vou deixar o card aqui em cima. E é importante que você assista, porque esse vídeo aqui ele é uma complementação do vídeo anterior. E quem são os personagens, então, que compõem uma associação esportiva? Se você lembra, né, ou sabe disso, as pessoas da sociedade civil é quem se organizam para formalizar uma associação. Então, a partir do momento que essas pessoas estão organizadas e a associação está formalizada, essas pessoas se tornam os associados daquela associação. E são eles, os associados, quem vão fazer parte do dia a dia das atividades da associação. Vale lembrar que no contexto de associações, a gente não tem sócios. Esse termo sócio ele é usado para uma empresa privada, quando duas ou mais pessoas decidem ser donas de uma empresa. Então, eles passam a ser os sócios daquela empresa. No caso de associação, não. São os associados. Então, a gente costuma dizer que é sócio de um clube esportivo. Na verdade, o termo correto seria associado de um clube esportivo. É só uma questão de nomenclatura, mas se você é gestor ou tem vontade de trabalhar com isso, é importante que saiba a diferença entre os termos. Bom, como a associação ela não tem dono, então todas as decisões mais importantes elas são tomadas dentro de uma assembleia geral, que é onde existe a reunião de todos esses associados. A Assembleia Geral ela é o órgão soberano da associação, é ali dentro onde vão ser tomadas as principais decisões, as de eleição, de alteração de estatuto, alteração de outras documentações, enfim. Todas as decisões mais pesadas, elas precisam necessariamente ser tomadas dentro da Assembleia Geral. Mas como a Assembleia Geral ela é a reunião de todos os associados e fica inviável se administrar a associação a partir dali, então criam-se diretorias ou conselho para que essas pessoas da diretoria do conselho sejam responsáveis por aí sim administrar a associação no dia a dia do andamento dela. A principal diretoria de uma associação é chamada ou de diretoria executiva ou de conselho administrativo, vai do nome que a própria entidade definir. E ela geralmente ela é composta por um presidente e um vice-presidente, que são os responsáveis legais pela associação durante o período do mandato. E além do presidente e do vice, existem outros diretores. Então, é o diretor administrativo, diretor financeiro, diretor patrimonial, diretor social, esportivo, de eventos, enfim. As diretorias elas vão surgindo de acordo com as necessidades e atividades daquela associação. Essa diretoria ela é eleita pelos associados em Assembleia Geral e costuma ter um mandato entre 3 e 4 anos com direito a uma reeleição. Esse é o padrão mais comum do contexto das associações. E é essa diretoria que vai tomar as decisões relacionadas ao dia a dia da associação. Além da diretoria, existem daí os conselhos. Um dos principais conselhos é o Conselho Deliberativo, que como o próprio nome diz, ele tem a função de aconselhar a diretoria e deliberar sobre os assuntos principais. Então, o Conselho Deliberativo vai se reunir de tempos em tempos para avaliar as decisões da associação, como tem ido o andamento da própria diretoria. E antes que os assuntos cheguem para a Assembleia Geral, geralmente eles passam pelo Conselho Deliberativo, porque é ele quem vai poder orientar um pouco melhor o andamento das atividades. Além do Conselho Deliberativo, existe o Conselho Fiscal, e aí esse conselho tem a função de fiscalizar realmente as contas da associação. De tempos em tempos, o Conselho Fiscal se reúne para verificar se as contas estão todas ok e fazer a aprovação das contas daquela associação. E aí, além do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal, a própria associação pode definir alguns conselhos próprios ou comitês que vão achar importantes. Quanto maior a associação, maior a necessidade também de se criar conselhos e órgãos que regulamentam e ajudam a diretoria administrativa ou a diretoria executiva a fazer a gestão daquela associação no dia a dia.
Para as associações que trabalham com o esporte competitivo, é importante lembrar que hoje existe a necessidade de participação dos atletas dentro dos poderes de decisão daquela associação. Então, ou se coloca atleta dentro de algum desses conselhos, ou se forma um conselho ou um comitê próprio de atletas para que eles tenham participação nas decisões principais que aquela associação vai tomar. Então, recapitulando, uma associação é uma pessoa jurídica do terceiro setor que não tem fins lucrativos ou tem fins não econômicos e ela é composta de seus associados. Esses associados vão se reunir sempre em Assembleia Geral e formar alguns órgãos de poderes, que são a diretoria executiva, o conselho deliberativo, o conselho fiscal e outros conselhos de acordo com a demanda. Se você tem dúvidas sobre alguma das coisas que eu falei nesse vídeo, deixe seu comentário aqui embaixo. Tem bastante gente que tem dúvida ainda sobre isso e quanto mais a gente começar a conversar, mais fácil vai ficando. Se você quer saber como constituir ou formalizar uma associação esportiva passo a passo, se inscreva aqui no canal também, porque esse vai ser o assunto dos próximos vídeos. E isso é muito importante. Me ajuda a levar essa mensagem para a gente começar a profissionalizar a gestão das nossas associações, porque senão a gente vai perder cada vez mais os incentivos da iniciativa pública. É o que acabou de acontecer com a Lei de Incentivo ao Esporte do Estado de Minas Gerais. Isso significa que se a gente não se organizar, ninguém vai fazer por nós. Então me ajuda a chegar nessas pessoas que precisam saber disso, compartilhando esse vídeo com elas. Posso contar com a sua ajuda para a gente profissionalizar cada vez mais a gestão do nosso esporte? Então bora!